uma coisa que a gente fala na Futuro, que é o seguinte, as empresas não falham por falta de boas ideias e de dinheiro, elas falham por problemas de operação. Execução. Execução, cara. Então foca a execução. E eu, como fui empreendedor, e naquela época não chamava startup, não tinha esse glamour, não tinha venture capital, era tudo bootstrap, cara, dinheiro do bolso, ia fazendo, acontecendo, etc. Eu tive muito tempo do outro lado da mesa, eu sabia as dores, nós todos ali da Futuro sabíamos as dores do empreendedor. E o Brasil, mesmo depois que veio essa onda do Venture Capital no Brasil, que é relativamente nova perto do mundo, né? Porque no mundo o Venture Capital nasceu, primeiro que eu considero Venture Capital, no formato que a gente fala de Venture Capital, foi o JP Morgan em 1892 com a fundação da General Electric. Foi a primeira startup do mundo. Foi a GE? Foi a GE. Caramba. Thomas Edison. E o JP Morgan tinha um problema... Tinha um problema que ele precisava resolver um problema da seguradora dele, que no balanço ela precisava achar ativos de longo prazo que dessem uma valorização para assegurar contra a carteira que ela estava fazendo de seguros, e ele inventou o Venture Capital, porque na verdade o Venture Capital ele nasceu nas grandes navegações, né? Mas do formato Companhia das Índias. Companhia das Índias, mas do formato, mas era muito estatal, era diferente. O modelo que a gente vê hoje foi o JP Morgan em 1892 com a fundação da General Electric, e dali não parou, né? E eu tinha um sonho muito grande com essa história, que é o empreendedorismo. Eu não acredito que exista uma forma de você fomentar o crescimento sustentável de uma nação sem empreendedorismo. Sim, não tem como. Não tem como. Todos os grandes exemplos, Estados Unidos, Alemanha, Japão, tigres asiáticos, China, todo mundo foi através do empreendedorismo. Então, se você fomentar isso direito, você cresce. E o Brasil tinha um problema que era o seguinte: os venture capitals do Brasil, eles eram basicamente pessoas do mercado financeiro, não tenho absolutamente nada contra isso, muito pelo contrário, é uma instância importantíssima, mas esse pessoal não construía as empresas, não sabia as dores da construção da empresa. Ele ia lá, dava um cheque, beleza. Só que para fazer isso, ele falava assim, cara, esse cara tem que estar faturando já 150 mil reais por mês, ele tem que ter governança, ele tem que ter isso, tem que ter aquilo. Brother, se eu tiver tudo isso, eu não preciso de dinheiro, tá certo? Então, a nossa ideia era, cara, vamos pegar empresas pré-operacionais, vamos pegar empresas no começo. E foi isso, 95% dos investimentos que a gente fez até hoje são empresas pré-operacionais. E a gente ajuda, a gente tem toda uma estrutura dentro da Futuro para arrancar o negócio dele, colocar o cara de pé. Né? E aí foi nascendo várias coisas. Então, primeiro na Futuro era holding de investimento, nasceu o que a gente chama da desenvolvedora, que é um centro de serviços compartilhados, que a gente tem uma série de serviços dentro, então como financeiro, contábil, tudo que dói pro empreendedor que ele não sabe fazer. Ele nem quer fazer, ele tá preocupado com o produto, com vender o produto, desenvolver o produto, né? Exatamente. E é isso que eu quero que ele esteja preocupado, que ele gaste o tempo dele onde ele gera valor para a companhia e não com porcaria entre aspas. Pagar a conta. Pagar a conta da luz. Exatamente. Pagar a conta da água. E a hora que você vê o empreendedor, ele está gastando 80%, 90% do tempo dele com essa parte administrativa e 5% do tempo dele com o produto, com o cliente. Tá certo? Ou seja, está totalmente invertido. Errado. Então a gente brinca, ela fala... coisa que não gera valor, Não gera valor. A gente brinca, ela fala, senta aqui no colo do papai, que papai vai cuidar do chato e você vai tocar o que importa. É isso aí. Né? Então, nasceu lá a desenvolvedora, então, onde a gente tem uma série de serviços, marketing, produto, uma série de coisas para desenvolver isso. Depois, tinha uma outra dor muito grande que era desenvolvimento de tecnologia. Então, esses empreendedores, ele pegava um amigo do primo, porque ele não tinha dinheiro para fazer lá o software, não sei o quê, ou ele contratava uma software house, só que ele não entendia muito daquela tecnologia e acabava, a gente via empreendedores que já tinham desenvolvido 2, 3 vezes o produto. O produto ruim, não adaptável, não escala, ou ele faz uma tecnologia que depois ele não acha desenvolvedor, uma tecnologia que, não é, que a gente chama de híbrida, né? Só funciona num tipo de plataforma, não funciona no outro, etc e tal. Daí a gente sentiu essa necessidade e a gente fundou a Futurum Tech. Né? Então a Futurum Tech ela é uma empresa de desenvolvimento de tecnologia que trabalha... Hoje a gente faz 3 coisas basicamente lá. A gente desenvolve tecnologia para dentro do grupo. Então hoje a gente desenvolve APIs, que, por exemplo, dores comuns. Todas as nossas startups precisam de meio de pagamento. De uma wallet. Cara, para que cada um vai desenvolver uma? Não faz sentido nenhum, tá certo? Eu vou lá, desenvolvo esse negócio e eu licencio para as startups fazerem, que querem usar isso. Elas estão lá, têm essa tecnologia dentro de casa e eu sei que eu vou fazer isso de uma forma inteligente.
né? Então eu estou poupando recurso, estou diminuindo o risco. Porque se essa startup não der certo, a tecnologia fica dentro de casa, claro, e eu uso em outro negócio lá para frente. Então eu diminuo o meu risco, o risco geral do meu negócio fazendo isso também. Então a gente desenvolve coisa para dentro de casa. A gente desenvolve tecnologia direto para as startups. Então o cara me contrata como se fosse uma software house, né? E eu presto consultoria para grandes grupos de tecnologia, transformação digital para grandes grupos também. A gente faz esse serviço hoje. É uma grande fonte de receita dessa vertical nossa de negócios, né? Mas o foco é desenvolver tecnologia para dentro de casa, basicamente.